Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Liberdade é o meu paraíso. Meu nome é Adriano e você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos falar hoje sobre um tema um tanto quanto polêmico, que já gerou muitas polêmicas entre pessoas que estudam as origens das seitas e as origens das organizações religiosas. Mas que, enfim, nós vamos mostrar aqui algumas evidências. Nós vamos falar a respeito da origem da seita das Testemunhas de Jeová na maçonaria. Bem, vocês sabem muito bem que a maçonaria ela é uma sociedade secreta composta por pessoas, geralmente pessoas influentes, homens influentes, certo? E a maçonaria ela tem, delineado a história da humanidade. Se vocês estudarem, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, as pessoas que fizeram todo aquele movimento eram maçons, certo? Se vocês estudarem a independência do Brasil, a mesma coisa. Se vocês estudarem aqui no Brasil a proclamação da República, a mesma coisa, tá? A maçonaria ela está presente em toda a história da humanidade. Bem, mas ela também está presente na formação das organizações religiosas. E as Testemunhas de Jeová não é isenta disso. Embora as Testemunhas de Jeová elas afirmem categoricamente, tá, que nós não temos origem com isso, nós não temos nada a ver com isso, e ainda demonizam esse movimento da maçonaria. Mas nós vamos mostrar aqui que as Testemunhas de Jeová têm sim origem na maçonaria. Nós vamos utilizar aqui este livrinho. Você já deve conhecer esse livrinho, né? Testemunhas de Jeová, deixa eu sair da frente aqui. Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Está aqui, ó, certo? Este livro aqui, ele foi publicado, deixa eu ver quando, aqui eu não me lembro quando que ele foi publicado. Ele foi publicado em 1993, né? Em 1993, ó, tá aqui em cima aqui, ó, 1993. Esse livro conta a história das Testemunhas de Jeová. Ele conta a história das Testemunhas de Jeová desde lá o seu fundador, este senhor aqui, ó, o senhor Charles Taze Russell, né? O senhor Charles Taze Russell, ele quem foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Na verdade, ele foi o fundador do movimento anterior, que era chamado de Estudantes Internacionais da Bíblia. E este senhor aí, ele diz aqui no livro que esse senhor ele frequentou o presbiterianismo, se eu não me engano, certo? Mas ele também teve influência dos adventistas, que foi um movimento que apareceu um pouco antes dele, tá? Mas o livro não fala que esse senhor era maçom também. Ele pertencia à maçonaria também. Ah, mas como que nós sabemos disso? Vamos ver, né? Esse livro aqui é um livro que tem 752 páginas, é gigantesco. Ele é cheio de fotografias, tem toda a história aqui das Testemunhas de Jeová, né? Mas eu gostaria de mostrar primeiro aqui nesta página aqui, ó. Aqui nesta página, nós temos aqui alguns como diz aqui em cima, né? Os estudantes da Bíblia distribuíram dezenas de milhões de exemplares de tratados que expunham os erros religiosos, explicavam as verdades bíblicas e proclamavam o importante ano de 1914. É o que está escrito aqui em cima, certo? E aqui tem alguns dos tratados que eles distribuíam. Eu quero ver se você já percebeu o seguinte. Nesse primeiro tratado aqui em cima, este aqui, ó, este People's Pulpit, este aqui, ó, né? Eu vou dar até um zoom aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem, para vocês verem melhor, tá? Um detalhe bem interessante, bem ali na letra P do People's, né? Ó, aqui no People's Pulpit, aqui no Pulpit aparece o Sr. Charles Taze Russell. Olha ele aqui, olha que bonitinho, olha aqui, ó. Certo? Com a sua barbinha branca, olha aqui. E aqui desse lado, o que é isto aqui, ó? Este símbolo aqui, o que é isso aqui? É uma cruz, vou até aumentar mais um pouquinho, né? Olha lá. É uma cruz, com uma coroa com uma cruz dentro, uma cruz coroada. Olha que bonito. Aí os Testemunhos de Jeová dizem, não, mas é que naquela época eles realmente acreditavam na cruz. Mas independente disso, independente se acreditava ou não acreditava na cruz,
Nós temos ali uma cruz com uma coroa. Este símbolo aí, o que será que significa este símbolo? E ele aparece mais vezes ainda, né? Ele aparece mais vezes. Tá? Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal. Deixa eu ir aqui na página 200 desse livro, né? Aí aparece aqui uma coisa bem interessante, ó. Ó, práticas que foram abandonadas. Ó, deixa eu só passar mais para cá, né? Práticas que foram abandonadas aqui, né? Então aqui nesse texto do lado aqui, ó. Opa, pera aqui. Mais para cá um pouquinho. Isso. Aqui nesse texto do lado tá dizendo assim, ó. Aqui nessa essa foto que tem aqui do lado aqui, tá? Aqui diz o seguinte, né? Que essa foi a última celebração de Natal, né? Eles comemoravam o Natal, né? Lá no Betel de Brooklyn, em 1926. Aí eles mostram, não, os estudantes da Bíblia viram que realmente estava tudo errado o negócio do Natal, então não vão comemorar mais Natal. Beleza, tranquilo. Só que o que eu quero destacar não é esse negócio do Natal, é isso aqui que está aqui embaixo. Aqui. Olha que bonitinho, uma medalhinha com uma cruz coroada, certo? Olha que interessante, na capa da Sentinela, na Zion's Watch Tower, né, que era a antiga Sentinela, janeiro de 1891, está escrito aqui, né? Olha que bonitinho, a cruz coroada. E aí eles escrevem aqui do lado aqui, ó, aqui embaixo de mim aqui, ó, né, ó. Por muitos anos, os estudantes da Bíblia usavam uma cruz e coroa como insígnia para os identificar. E este símbolo achava-se na capa da Watchtower de 1891 até 1931. Mas em 1928, sublinhou-se que não um símbolo declarativo, mas sim a atividade de alguém como testemunha que indicava que ele era cristão. E em 1936 apresentou-se evidência de que Cristo morreu numa estaca e não numa cruz e tudo mais, tá? Tudo bem. Mas veja só, as testemunhas de Jeová, os estudantes da Bíblia e depois as testemunhas de Jeová sim, porque em 1931 eles mudaram de nome, passaram a ser chamados de testemunhas de Jeová. Então eles usavam essa coisa aí, ó. Eles usavam um brachinho, um brachinho com a cruz e a coroa. E lá na capa da revista Sentinela tinha lá a cruz e a coroa, certo? Exatamente a tal da cruz coroada. Olha que interessante, né? Mas e daí? Mas o que isso tem a ver com maçonaria? O que isso tem a ver com maçonaria? Bom, vamos lá então. Então eu vou mostrar para vocês o que isso tem a ver com maçonaria, tá? Porque assim, é muita coincidência, né? Ah, a gente usava um brachinho porque a gente achava bonitinho, né? Não, a gente achava lindo, achamos lindo aquele brachinho, né? A gente viu aquele desenhinho em alguma revista, e a gente achou que iria fazer igualzinho. Tá bom, acredite nisso, inocente, né? Acredite nisso. Tá bom, então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma capa de uma Sentinela de 1930, eles falaram que foi até 1931. Então essa Sentinela aqui é de 1930. Isso aqui vocês encontram na internet, até essa revista aqui eu baixei ela inteira, em PDF, certo? Mas o ponto em questão aqui é o seguinte, é aqui em cima, tá aqui a tal da cruz coroada, olha ela aqui, ó. E tem um outro símbolo que aqui é como armadura, né? Essa armadura aqui também é um outro símbolo, mas vamos focar nesse aqui da cruz coroada, aqui à esquerda, né? Certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu dei uma ampliada, né? Naquela mesma capa, e está aqui a cruz coroada, na capa da revista Sentinela. Essa é a revista Sentinela, né? A Watchtower. Perfeito? Muito bem. Aí eu tenho aqui uma mais antiga. Essa aqui eu também baixei em PDF, né? Essa aqui é de 1907, né? Olha que bonito aqui em cima, aqui, ó. A cruz coroada, né? Eu até ampliei aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A cruz coroada e aqui esse elmo, né? Esse elmo desse cavaleiro aqui, né? Certo? Que nós vamos ver o que é isso aqui, né? Mas o que tem a ver essa cruz coroada, né? O que é isso? Mas por que tanta insistência com essa cruz coroada, né? Que aparecia nas revistas, que eles usavam um brachinho, que apareceu lá no livro que eles usavam, né? Qual que é essa insistência disso? Exatamente por conta disso. Vocês sabem que esse símbolo aqui, ó, né? O compasso com o esquadro é o símbolo da maçonaria, certo? E esse desenho ele contém aqui diversos graus da maçonaria aqui, certo? Desde o primeiro grau, que é os graus de iniciante, até lá em cima o grau de mestre, lá em cima, certo?
E aí cada um tem a sua própria simbologia, né? A maçonaria é uma coisa muito secreta, eles não divulgam isso, mas existem simbologias aqui, e esses símbolos significam coisas, né? Certo? Como, por exemplo, aqui essa coluna que tem desse lado e essa coluna que tem desse lado são as colunas que representam a entrada do Templo de Salomão, certo? A coluna Jaquim e Boaz, que vocês veem lá na Bíblia, lá, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aqui bem em cima, aqui, ó, bem no alto, lá nos níveis mais altos da maçonaria, nós encontramos aqui um negócio chamado cruz coroada. Olha uma cruz coroada aqui. Eu dei uma ampliada nessa imagem aqui, para vocês verem aqui, né? Ó. Certo? Eu ampliei essa imagem justamente para vocês verem aqui. Ó. Aqui está a cruz coroada e é a Ordem dos Cavaleiros Templários. Olha que interessante, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários. E a gente sabe, pela história, que os Cavaleiros Templários foram uma das origens da maçonaria moderna lá na Escócia. Certo? É isso que é. É isso que a história conta. Tá? Mas olha que interessante, olha a cruz coroada, aquela que as testemunhas de Jeová usavam o brochinho delas, aquela que estava lá estampada na capa da sentinela, aquela que desde lá do início, lá naqueles primeiros periódicos, antes da sentinela, que o Russell distribuía, tinha lá a cruz coroada. Olha, Ordem dos Cavaleiros Templários, que essa Ordem dos Cavaleiros Templários, ela só é atribuída a membros altos da maçonaria, não é iniciantes da maçonaria, membros da alta cúpula da maçonaria. Ou seja, o Sr. Charles Taze Russell, ele era maçom, ele usava os próprios símbolos da maçonaria nas suas publicações e fez com que as testemunhas de Jeová usassem os brochinhos lá por mais de 40 anos, certo? Mesmo depois que ele morreu, né? Porque o Rutherford continuou usando isso daí, né? O Rutherford não parou, o Russell morreu em 1916, se não me engano, né? E o Rutherford, ele continuou usando isso até 1931, quer dizer, então o senhor Rutherford também era maçom, certo? Mas vamos ver aqui, porque continuou isso até 1931, certo? Perfeito? Muito bem. Mas vamos continuar um pouquinho mais. Aqui, se vocês procurarem na Wikipedia, por exemplo, né? Eu coloquei aqui na Wikipedia, deixa eu só sair da frente aqui, né? Opa, né? Deixa eu só sair da frente aqui, ó. Aqui na Wikipedia, se vocês procurarem esse tema Cavaleiros Templários na maçonaria, vocês vão encontrar o texto todo, mostrando toda a simbologia, de onde que vieram os Cavaleiros Templários, certo? E vocês vão ver aqui, né, este desenho aqui do lado, ó. Esse desenho aqui do lado com a cruz coroada, tá? Eu dei uma ampliada nesse negócio aqui, só para vocês verem melhor, tá? Então vamos lá aqui, ó. Eu dei uma ampliada aqui. Aqui, ó. Então, aqui ampliando um pouco ampliando um pouquinho aqui, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho eu aqui, né? Aqui, ó. Então, ampliando um pouquinho aqui, o que está escrito na Wikipedia é isso aqui, ó, né? Deixa eu trazer mais para baixo. Isso aqui, ó. Então, diz aqui, ó, esse primeiro símbolo que está aqui à esquerda, a cruz coroada sob uma cruz pátria, com a inscrição in hoc signo vinces, que em latim significa com este símbolo vencerás, unido de espadas e cruzadas e viradas para baixo ao fundo, compõe um símbolo muito usado para representar os cavaleiros templários da maçonaria. Perfeito? O Sr. Russell então usava isso, então ele era da maçonaria e colocava esses símbolos nas suas revistas e fazia com que as testemunhas de Jeová usassem o brochinho lá com este símbolo aí, que é um símbolo da maçonaria. Do lado aqui nós temos a cruz coroada, que é o símbolo da ordem do templo comum no rito de York, que é um dos ritos da maçonaria. Perfeito? Tá aqui, certo? Então vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos diversas imagens, tá? Onde nós temos aqui aquele mesmo símbolo ampliado, certo? Que é a ordem dos Knights Templar, que é Cavaleiros Templários, perfeito? Aqui em cima tá a cruz maçônica, a maçônica cruz e coroa, certo? É a cruz coroada maçônica, está escrito aqui, tá? E aqui embaixo a gente está aqui, né? Bandeira maçônica dos Cavaleiros Templários com a cruz coroada, perfeito? Então tá aqui, ó, deixa eu sair da frente aqui, ó. Opa, né? Com a cruz coroada ali, certo? Aqui embaixo, perfeito? Então é isso. Este símbolo, ele é um símbolo maçônico, tá? Então, na realidade, o Sr. Charles Taze Russell,
ele era maçom, né? E ele criou as testemunhas de Jeová, criou os estudantes da Bíblia, que mais tarde se tornaram testemunhas de Jeová sob as mãos do Sr. Rutherford, que também era maçom. Perfeito? E a origem, então, das testemunhas de Jeová é na maçonaria. Embora digam que não, é na maçonaria. Mas tem mais algumas coisinhas interessantes. Lá o Sr. Charles Taze Russell também, né? Voltando lá naquele livrinho lá, né? Que é aquele livrinho Proclamadores do Reino de Deus, né? Proclamadores do Reino de Deus, não. Proclamadores da seita deles, né? O Sr. Charles Taze Russell, ele publicou, ficou muito conhecido, aquele livro, aquela coleção de livros, Estudos das Escrituras, certo? E aqui no livro mostra aqui, naquele livro lá, que é aqui o livro Proclamadores, tá? Tá mostrando aqui, deixa eu só puxar isso para cá, isso. Tá mostrando aqui uma tabela, tá? Uma tabela que é a tabela das eras. Essa tabela foi muito publicada em muitas literaturas deles, tá? E aí o Sr. Charles Taze Russell, ele tenta naquele livro, que esse aqui é no volume 1, tá? Do primeiro volume, tá? O Plano Divino das Eras, em que ele tenta colocar as eras, né? A primeira era, a era judaica, a era cristã, a era messiânica e tudo mais e tal. E ele aqui representa tudo com pirâmide, né? Ele era chegado na pirâmide, esse Charles Taze Russell era chegado na pirâmide, né? Muito bem, representa tudo com pirâmide. E aqui ele explica aqui que esses níveis da pirâmide, quanto mais para cima, mais santo é. Ou seja, a parte de cima da pirâmide aqui, certo? A parte de cima da pirâmide representa o próprio Deus, certo? O próprio Jeová Deus, tá? Agora vejam que interessante a representação que ele fez de Jeová Deus. Olha só, é a ponta da pirâmide com toda essa iluminação, ó, em todos esses 4 desenhos aqui, ó. A ponta da pirâmide com toda aquela iluminação, né? Interessante, né? Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui o livro era esse, né? O Plano Divino das Eras. Desta coleção, Estudo das Escrituras, acho que eram 7 volumes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes, eram 7 volumes. Né? Quando eu trabalhei em Betel, aqui em Cesarolange, tava lá esses volumes. Tá lá em inglês e tem lá em espanhol também isso aqui, tá? Certo? Então existe isso aqui. É a autoria do Sr. Charles Taze Russell, esse livro. E aí a gente vê nesse livro, isto aqui também, né? Aqui está o tal do Plano Divino das Eras. Deixa eu só sair da frente aqui, né? Deixa eu sair da frente aqui. Aqui, ó. Eu queria destacar aqui em cima, né? Aqui, ó. Aqui em cima, aqui, onde eu tenho as pontas das pirâmides com aqueles raios luminosos, né? Certo? É assim que ele representa Deus. Perfeito? É assim que ele representa Deus. Muito bem. Você já viu alguma coisa assim? Em algum lugar? Você já viu alguma coisa assim em algum lugar? Esse tipo de representação de Deus em algum lugar? Você já viu? Olha, acho que você já deve ter visto já, né? Então nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos aqui, ó. Bem aqui debaixo de mim aqui, esse desenho aqui, desse olho aí, ó. Esse desenho desse olho é da nota de $1 americano. Como eu falei para vocês, a independência dos Estados Unidos ela foi feita, ela foi concretizada graças à maçonaria, certo? Então tá aí. Então eles colocaram um símbolo maçônico aqui, ó. Olha a ponta da pirâmide com os seus raios luminosos, né? Aqui nós temos aqui à esquerda aqui, né? Olha lá à esquerda, aqui está o compasso com o esquadro, né? O compasso com o esquadro. E lá em cima nós temos o triângulo com o olho que tudo vê, iluminado, representando o grande arquiteto do universo. Certo? Muito bem, né? Exatamente. E aí nós vemos outras representações aqui também. E essa aqui do meio aqui, é que este símbolo, ele tem a ver com o olho de Horus, certo? Que é o deus egípcio, é o olho que tudo vê. Interessante, né? Muito bem. Olha que interessante, o Sr. Charles Taze Russell, ele colocou esse tipo de símbolo lá no livrinho dele também, né? Certo? Então, o Sr. Charles Taze Russell, ele era maçom. Sim, ele era maçom, de fato, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas imagens que a gente tem. E tem uma coisa bem interessante também. O Sr. Charles Taze Russell, quando ele morreu, né? Foi feito no sepultamento lá dele, né? E foi feito um monumento do lado do túmulo dele.
tá? Foi feito um monumento do lado, um monumento lá pelos seguidores dele, tá? Que eram lá da Watchtower, da Torre de Vigia, certo? Fizeram lá um túmulo. Esse túmulo foi demolido em 2021, porque estava dando muita polêmica esse negócio aí, tá? Mas aqui, opa, não é aqui não, é aqui. Bom, aqui nós temos aqui, se vocês procurarem lá na Wikipedia, novamente, lá na Wikipedia, não precisa muita coisa não, tá? Aqui, ó, certo? Aqui está a pirâmide no cemitério, certo? Essa pirâmide aí, ó, é a pirâmide que foi construída ao lado do túmulo do Sr. Charles Taze Russell e que tem ali a cruz coroada. Olha que interessante, né? Vamos ver mais alguns detalhezinhos aqui, né? Então tá aqui, né? Ó. Aqui, ó, aqui ao lado, aqui embaixo, aqui, ó, né? Bem aqui. Esse está o túmulo dele. Aqui a imagem, aqui, ó, aqui está a fotografia do Sr. Charles Taze Russell e atrás foi construído esse negócio aqui, ó, certo? Tá? Em homenagem ao Sr. Charles Taze Russell, a esse senhor aí, tá? Muito bem. E o que chegando mais perto aqui dessa pirâmide, olha que interessante que está escrito aqui, ó, né? Tá aqui a pirâmide, né? Deixa eu sair da frente aqui, né? Opa, né? Deixa eu sair da frente aqui. Né? Então, aqui está a pirâmide, certo? Aqui está a pirâmide. E aqui está ali, né? Risen with Christ. Quer dizer, ele foi levantado com Cristo, né? É o que está escrito aqui embaixo, tá? E olha que bonito a cruz coroada. Olha lá, que coisa linda, né? Um símbolo maçônico, né? Lá no túmulo do Sr. Charles Taze Russell, né? Bem interessante, né? Então o Sr. Charles Taze Russell e os seus seguidores lá da Torre de Vigia, eles eram maçons, tá? A origem das Testemunhas de Jeová é na maçonaria, perfeito? Então você que é testemunha de Jeová, não, mas como assim? Isso é só coincidência. Não, aquele negócio do brochinho lá é porque ele deve ter visto lá numa revista e achou bonitinho. Aí ele quis usar o negócio lá. Ah não, achou bonitinho o negócio do túmulo. Aquilo ali foi demolido, aquela pirâmide foi demolida em 2021, tá? Porque estava causando muita polêmica, né? Mas assim, é muita inocência achar que simplesmente foi uma coincidência. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Citar um exemplo para vocês entenderem exatamente isso aqui, tá? Ó, vamos lá. Coloquei aqui um monte de foto da torcida do Corinthians, né? Olha lá, torcida do Corinthians. Olha que bonito. Olha a torcida do Corinthians aí, né? Agora imagina só, essas pessoas que estão aí, tá lá a pessoa com o símbolo do Corinthians, tá lá, Corinthians, a bandeira do Corinthians, lá gritando Corinthians, né? Aí vamos lá, aí você pergunta para aquele rapaz ali, né, aquele primeiro rapaz lá em cima que tá lá mostrando o símbolo do Corinthians, pergunta para ele assim, olha, você é corintiano? E ele responde para você, não, eu não sou corintiano e nem de futebol eu gosto. O que você acharia? Que é mentiroso, né? Como assim não é corintiano? Ele tá lá no meio da torcida do Corinthians, com a camisa do Corinthians, com bandeira do Corinthians. E ele fala que não é corintiano. Não, é que eu achei bonita essa camisa aqui. Eu achei bonita, encontrei numa loja, achei bonita, eu vesti. E tô aqui com uns amigos aqui também, mas eu não gosto de Corinthians, eu não sou corintiano e não gosto de futebol. Tá, acredita nisso, tá bom? Então, meu amigo, veja só. Acredite que o Sr. Charles Taze Russell, ele era apenas uma pessoa que, não, eu sou um servo de Deus, eu queria arranjar um símbolo, eu vi esse símbolo aí num jornal, achei bonitinho e vou agora usar. Tá bom, vai acreditando. Um símbolo da mais alta ordem da maçonaria. Então o Sr. Charles Taze Russell era maçom. E pelo fato de aquilo ter sido, né, aquele símbolo, ele ter sido perpetuado após a morte dele, até 1931, 32, lá nas revistas, mesmo após a mudança do nome para Testemunhas de Jeová, certo? Significa que o Sr. Rutherford também era maçom, e as pessoas associadas com eles também, certo? É exatamente isso. Mas aí as Testemunhas de Jeová falam, não, mas isso foi lá no começo, hoje não tem mais nada a ver, né? Não! Testemunha de Jeová, por que você não comemora o Natal? Por quê? Por que você não comemora Natal, coloca lá a arvorezinha com as bolinhas, as luzinhas, vestir Papai Noel, 25 de dezembro, por que você não comemora? Qual é o argumento que você usa? Não, mas as origens dessas práticas são pagãs, então eu não entro.
por conta das origens, perfeito? Mesmo hoje não tendo mais nada a ver as práticas hoje com as origens, mas vocês argumentam, as origens do Natal são pagãs, então nós não comemoramos. Tudo bem, certo? Muito bem, meu caro, as origens da sua seita é na maçonaria, certo? Não negue isso. Se você é contra a maçonaria, então saia dessa seita, né? Agora, se você é a favor, se você apoia a maçonaria, né? Não vejo problema, mas se você apoia a maçonaria, continue aí, certo? A decisão é sua, tá bom? Muito bem. Então eu agradeço muito, esse vídeo foi justamente para mostrar isso, a origem das Testemunhas de Jeová na maçonaria. E eu agradeço muito a você por você ter assistido esse vídeo e estar prestigiando este canal.